Olá, gente, eu me chamo Júnior, sou cirurgião bucomaxilo, estou fazendo medicina. Nesse canal a gente fala quanto à questão de estar fazendo um curso após os 40 anos de idade, suas dificuldades e o que tem acontecido durante esse trajeto que eu tenho vivido e tenho compartilhado com vocês. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre a questão de mais um semestre que está iniciando. Essa semana nós estamos iniciando mais um período, o que a gente espera, as coisas que estão para acontecer. Pois bem, estou iniciando agora o sétimo período. Nesse período a gente vai estar se dedicando um pouco mais, né, sobre as questões de cardiologia, sobre questões de GO, obstetrícia, dermato, pesquisas científicas também e tal. Então, em resumo, basicamente os pontos que vai ser bem forte nesse semestre vai ser esse aí. Essa semana eu já comecei as aulas, já começou pesado, já começou começando, eh, tanto na questão de faculdade como questão de trabalho, e a gente tem que ir oscilando em cima disso aí, né? A gente de se dividir entre profissional, entre aluno como acadêmico e também como um provedor, como um pai, que também tem alguns pequeninhos que dependem de mim aí. E assim, eu tenho recebido bastante retorno, comentários de pessoas que estão tentando, pensando, querendo também passar nesse trajeto, perguntando algumas coisas. Bom, gente, o que eu sempre falo, volto a reiterar nesse vídeo aqui, que não é fácil, é difícil em qualquer idade, mas numa idade depois de uns 40 anos, 50 anos de idade, se torna um pouco mais difícil, principalmente quando você tem pessoas na sua dependência, quando você também tem que trabalhar para pagar aquele curso. Então, se você tem uma condição financeira e que você pode ficar esses 6 anos da faculdade tranquilo, pagar todas as suas despesas e não depender de trabalhar, o curso é pesado, não é fácil, mas se torna um pouco mais leve porque você vai se focar só em estudar, que não é o meu caso. Então, assim, esse semestre já começou bem complicado. Como eu falei em outros vídeos, houve alguns problemas no semestre passado quanto à organização de período e que embolou bastante para eu conseguir conciliar as aulas, conseguir conciliar o que eu iria fazer com, com as atividades da faculdade, né, com as atividades minha de trabalho. E isso me trouxe uma grande dificuldade agora em relação à financeira, porque eu não consegui trabalhar de maneira que eu vinha trabalhando. Então, assim, espero que esse semestre seja um pouco melhor. Me parece que o coordenador desse período já demonstrou que tem um pouco mais de organização e isso ajuda bastante a gente que, não sou só eu, né, mas ajuda bastante a gente que está nessa realidade aí, porque eu tenho como também me planejar. Várias vezes eu me planejei o semestre passado e tive que desmarcar o consultório porque de último momento ele passava alguma atividade. E também ficou muitas coisas acumuladas de provas, muitas provas uma em cima da outra e que não foram bem distribuídas junto com matérias. Então teve coisa assim que eu terminei de ter a matéria num dia, 2, 3 dias depois estava tendo a prova, mais ou menos assim. E isso fica muito difícil para a gente que depende de trabalhar fora. Então, além de tudo, eu não trabalho na cidade onde eu estudo, eu trabalho em cidades diferentes. Então, como eu já falei em outros vídeos também, eu trabalho em outras duas cidades, uma mais ou menos 1 hora de distância daqui e a outra a 2 horas e 10, 2 horas e 20 de distâncias daqui. Então, em ambas as situações eu tenho que rodar bastante. E isso é complicado. Então, quando você trabalha no mesmo lugar que você estuda, também isso ajuda. Então, eu perco bastante tempo nas estradas e, além do tempo, se torna cansativo e dispendioso. Bom, você que pensa em fazer faculdade e também nessas mesmas situações é algo que você tem que pensar, o local da sua faculdade, o local que você vai trabalhar. As pessoas me perguntam muito isso, como é que eu distribuo o meu horário. Não é fácil, gente. Como eu acabei de falar, o semestre passado foi muito difícil por causa de uma falta de organização e as informações de última hora de quanto ao cronograma de matérias, disciplinas, de prova e etc. Então, quando a faculdade, quando é passado isso antecipado, na minha outra faculdade de odonto, a gente no início do ano recebia os horários já no início, lá não era semestral, né, era anual. Então a gente recebia no início do ano os horários e aquilo se perpetuava até o último dia de aula. Então não tinha como você se programar muito melhor. Aqui não é assim, cada semana tem um horário diferente. E se o coordenador não planeja isso com antecedência de pelo menos uma semana a 15 dias, as informações são de última hora e
quer dizer, a gente que depende de fazer uma agenda em lugares fora e em outras cidades, fica difícil de conseguir cumprir isso aí. Mas bem, espero que esse semestre seja um pouco mais tranquilo do que foi o semestre passado. Os assuntos são bem interessantes, à medida que for acontecendo algumas coisas eu também comento com vocês. E é isso aí, gente, só para colocar um pouquinho a par do que está acontecendo. Tá difícil, não tá fácil conciliar essas coisas, conseguir equilibrar tudo isso aí, mas já vencemos um semestre, fé em Deus, mais esse vamos estar vencendo aí também. Valeu, um forte abraço, deixa o like, comenta, até mais.